Olá, vamos continuar a bibliografia da Prática de Ensino em História 5 com o texto 2, Souza e Antero. O texto se chama A Música e o Ensino de História, Reflexões sobre Métodos e Possibilidades no Processo de Ensino e Aprendizagem, Ramon Bezerra de Souza, Kátia Farias Antero. Então é um texto de um acadêmico, sob orientação de uma professora, e aqui nós temos um debate bastante simples, não é? Falando sobre a emergência desses novos objetos, que é o que a gente vinha falando no texto 1, que é a música, a cultura. Então, quando a gente diz a emergência, quer dizer o aparecimento, a gente se refere ao livro didático, a gente se refere à própria teoria da história, à produção historiográfica ocidental, porque o livro didático ele vai refletir a produção historiográfica do país, né? Então a história positiva do século XIX, do século XX, sua primeira metade presente no Brasil, era uma história narrativa, né? Era uma história cronológica onde você vinha tratando da construção do Estado brasileiro. Então pense, era a história do Brasil colônia, a história do Brasil império, a história do Brasil república, até chegar ao tempo presente. E a emergência do debate na Europa dos novos objetos, da história dos análises, por exemplo, vai demorar muito a chegar ao Brasil. E, por sua vez, uma história da cultura, a partir do viés do materialismo histórico dialético, ela também não teve uma ampla penetração, uma grande influência na história do Brasil. Ainda esses dias eu estava falando com os alunos do sétimo semestre sobre isso, e eles ficaram abismados com a existência de uma obra do Ricardo Ademar e Flávio, que é um clássico de história do livro didático do Fundamental e do Médio, né? Eu estudei nessa obra nos anos 80, que trata da história a partir do viés do materialismo histórico dialético, né? Que a gente sempre fala, o MHD. E parece para o público leigo, parece para os acadêmicos que o estudo da cultura está muito relacionado com a história a partir da perspectiva dos análises, que vai chegar no Brasil no pós-anos 80. Mas é claro que o que nós temos é um maior destaque do elemento cultura a partir da história das análises, mas não que não houvesse estudos sobre cultura brasileira dentro do materialismo histórico dialético e, consequentemente, dentro do livro didático brasileiro. O que os autores nos levam a perceber aqui é que o livro de história não é o que o aluno tem que saber. É uma coisa que eu falo, os alunos acham que é muito chocante, e até quando eu dava aula para criança e adolescente, as pessoas diziam assim: ah, mas você coloca coisa que não está escrita na prova, que é justamente o que o aluno tem que encontrar, né? Não está escrito no texto da aula. E é a mesma coisa que eu continuo fazendo hoje. Quer dizer, você tem que permitir que os textos levem os alunos a questionamentos, indagações, onde eles vão produzir uma resposta original, interpretativa, que confronta duas, três obras. Então, o livro didático, por exemplo, muita gente entende que se a história da cultura, se a história da música não está lá em todos os momentos, o professor não vai dar uma aula que trate dessa produção cultural brasileira do período X ou do período Y. Então, o que se quer com o ensino de história? Essa é a questão que os autores mostram aqui ao usar um fragmento de um historiador, do intelectual alemão. Eu confundo sempre a pronúncia, acho que é John Hilsen. O Hilsen trata disso. O que se quer com o ensino de história para criança e para adolescente? Nós queremos que eles sejam pequenos historiadores? Claro que não. A gente quer que eles tenham uma formação moral e cívica, isso era lá na época do governo militar. Que a gente quer que essas pessoas aprendam a pensar, que elas aprendam a ser intelectualmente autônomas, para que não sejam dependentes da grande mídia, para que não sejam reféns, escravos das fake news, entre outros absurdos. Então, transformar-se no intelectual
Ser uma pessoa autônoma que pensa sozinha é um desafio, é um processo e é uma construção coletiva, tá? Ninguém pensa sozinho do nada. E aí é que vem a história da cultura brasileira e a música como um artefato cultural. Que eu não posso esperar, quando chegar lá na ditadura militar, o livro vai ter música, eu vou usar com os alunos. Eu tenho que subverter essa ordem do livro didático. Como eu sempre digo, o professor tem que saber mais que o livro didático. E como é que ele faz isso? Ele vai estudando. Não existe mágica, né? Não existe osmose, põe a mão em cima do livro e absorve, né? Não, a gente vai estudando, é um processo cansativo, penoso, doloroso, mas a gente vai devagar e sempre chega aqui. Como eu sempre digo para os alunos, um dia você chega, você acorda, já está doutor, olha que beleza. Então, a produção do plano de aula, a elaboração da aula depende muito dessas leituras, dessa maturidade do professor. Ele vai pegar o tema, como eu mencionei no texto 1, eu acabei o vídeo agorinha, falando sobre os índios e a música. Agora aqui, a gente pode falar do problema da concentração de terras no Brasil, né? E aí você pode. Com a internet fica tudo muito mais simples, né? Eu sou da época do papel, da máquina de escrever, do mimeógrafo. Hoje você pega lá músicas que tratam do tema da terra, músicas que tratam do conflito agrário. E você acha lá uma quantidade. E aí você vai discutir o problema do acesso à terra no Brasil como um tema interdisciplinar, que vai história, geografia e literatura, por exemplo. Então, a história do conflito sobre a terra no Brasil. Isso pode ser uma aula de cursinho, isso pode ser uma aula do terceiro ano do ensino médio, isso pode ser um projeto, né? Imagine você trabalhar no assentamento, trabalhar na zona rural e falar sobre a história do direito à terra ou a história do conflito agrário no Brasil, começando com uma música, né? Na qual você fala lá sobre plantar de ameia. Tem uma música que fala plantar de ameia não quero mais não, né? O problema da seca no Nordeste, a concentração de terras, tem muita coisa do Gonzagão, entre outros conflitos, né? A primeira questão é que o professor precisa desvencilhar do livro didático para entender Guerra de Canudos como uma luta pelo acesso à terra, Guerra do Contestado, luta pelo acesso à terra, né? Os tais movimentos messiânicos que o livro didático assim denominava, precisam ser revistos com essa nomenclatura. A partir do materialismo histórico dialético, o que é a guerra do contestado? É uma luta pela posse da terra, é o confronto do grande capital avançando sobre o Brasil e ali os camponeses, os trabalhadores, os pobres sem terra, no meio dessa expansão da ferrovia, no meio das propriedades de grandes latifundiários brancos, e ali aquela população trabalhadora pobre despossuída. A mesma coisa em Canudos. Agora, se a gente não busca essa leitura, a gente nunca vai conseguir sensibilizar o nosso aluno para um debate a partir da música. Então, o que eu sempre digo é que tem que trazer o tema da aula para o tempo presente e fazer a interdisciplinaridade e questioná-lo. O que isso tem a ver com a nossa cidade, com o nosso tempo 2021? Porque se você fica no passado pelo passado, que é o que o texto mostra aqui, se a gente vai transformar o aluno num pequeno historiador, e a gente faz muito menos que isso, a gente transforma o aluno num repetidor, a gente não tem como utilizar a música, porque daí você vai usar a música para quê? Para o aluno pegar e repetir a letra para você? Porque o que muitas vezes acontece em aulas no fundamental põe a música, o aluno ouve ou nem ouve, e aí classifica lá o que é verbo, o que é substantivo, não é? O que é advérbio, que muitas vezes no livro de língua portuguesa vem a música. Mas aí o professor da mesma série não está sabendo que esse livro existe com essa abordagem. E aí ele não faz a crítica. Por isso que é importante um planejamento coletivo, a reunião pedagógica para debater o tema do projeto, que é o que a gente fala no 7º semestre, e para debater propostas interdisciplinares de atividades. Agora, se o professor não faz, fica tudo muito desconexo.
E aí a gente sempre fica com aquela ideia que o professor não é um indivíduo que pensa, né, por seu ofício. E ele tem que afirmar isso constantemente. Ele é um indivíduo que pensa por seu ofício. Ele tem que ser o sujeito inovador, o sujeito criativo, que gerencia os processos de aprendizagem de crianças, de adultos e adolescentes. E nesse sentido é que ele tem que pensar a música. Então ele não tem que esperar chegar lá na ditadura militar para colocar Chico Buarque, para colocar Gilberto Gil e etc. Ele tem que vir ao longo de todo o século XX buscando a produção cultural para poder entender a cultura brasileira, para poder entender as suas características e observar de que forma o aluno se insere nessa cultura brasileira. Eu creio que essa é a questão principal do texto 2. Obrigado.